É importante entender que quando nós temos uma criança na nossa frente, a história dela precisa ser ouvida, né? Com muito cuidado, muito cautela, e colocar essa criança no papel de vítima, quando você está cuidando dela, você está deixando de dar a oportunidade para ela crescer emocionalmente. Mesmo quando você atende uma criança no consultório ou em qualquer outro contexto, ou até os adultos, se você coloca ela numa posição de vítima, você vai ter dó, né? E aí você não vai estar ajudando ela efetivamente. Quando nós ouvimos a história e olhamos para isso com verdade, e a partir desse momento, essa é a sua história, o que nós podemos fazer com ela? Né? O que você pode dessa história se apropriar e repetir? O que você pode não repetir para o seu bem, para a sua saúde mental? Então, essa vitimização, ela só prejudica o ser humano a caminhar. Por isso que eu coloco que quando estamos escutando o indivíduo na análise, nós precisamos ouvir a história com neutralidade, sem juízo de valor e dando voz à sua história, o que ela tem de positivo e negativo. Porque ninguém vai ter uma história só negativa para contar. Ninguém vai trazer só desqualidades e não características positivas que pode ter um caminho para evoluir. Por que tirar a vítima do papel de vítima, né? A importância de tirar a vítima do papel de vítima é não deixá-la usar as situações como um ganho secundário, para ter o colo de todo mundo, para ter o olhar de coitadinha e só ficar nisso. Isso não quer dizer que ela não precise de acolhimento, que ela não precise de cuidado, né? Mas tirar a criança do papel de vítima é ajudá-la a ser protagonista da sua própria história. Cuidar de alguém, né, que foi vítima de algum tipo de violência, nós temos vários tipos de violência, é muito delicado e exige análise, né, exige que o psicólogo tenha um tempo a ser dedicado com calma, e porque tem um caminho, né, para se chegar no que aconteceu. Então não é algo muito rápido, né? Nós estamos lidando com um abstrato. Vem um caso que eu falo aqui no livro de um garoto, vem muito assim na minha mente diretamente, um caso de um garoto que no atendimento dele eu começo a falar um pouco sobre o relacionamento dele com as meninas da instituição, com as meninas da escola. E ele estava muito agressivo com todas elas, e ele não era assim. Não era tão assim, começou a ficar mais intenso com a adolescência vindo. E num determinado momento ele começa a falar sobre as identificações dele do feminino, né, das mulheres da vida dele. E na raiva que ele traz em relação à figura materna, ele pica uma boneca de plástico. Ele pede para mim. Então tinha uma boneca lá e ele fala: eu posso cortar? E eu permito que ele faça isso enquanto a gente está conversando. E cortando essa boneca com muita raiva, com muito ódio, ele começa a falar sobre as experiências que ele teve com essa figura materna. E aí, depois de um bom tempo, eu vou trazendo isso para ele. Será que você não está repetindo esse comportamento com as outras mulheres aqui da sua vida atual, né? Dentro do abrigo, na escola? Que mulher que mais velha, adulta, que você admira, né? Quem você gosta daqui? E aí ele falou que ele gostaria muito de ter tido uma mãe como administradora do abrigo e que ele gostava muito do jeito dela. E não só uma mãe, como uma esposa, né? Ele foi além. E aí eu fui mostrando para ele que ele tinha outras referências de mulheres, né? Que não era só como aquela que ele viveu com a figura materna. E isso ficou muito vivo para mim, porque a partir desse atendimento ele entendeu
o que ele estava reproduzindo, né? E que aquilo não estava sendo positivo. E aos poucos eu fui percebendo a mudança dele nos relacionamentos ali dentro da instituição, na escola. Isso fez um reflexo muito profundo, né, na vida dele. Então, respondendo um pouco essa pergunta de como ajudar essa vítima de violência, eu não vejo senão tendo esse cuidado, né, tendo esse atendimento psicológico, tendo conversa com os profissionais dentro da instituição sobre quem é essa pessoa que vem com essa história, como ajudá-la a olhar diferente, né, a identificação com outras pessoas que ele pode ter para melhorar isso na vida dele, né, independente da violência. É importante que a criança seja recebida numa instituição de acolhimento por técnicos capacitados em acolhê-la, explicar para ela o que aconteceu, da onde ela veio, o porquê disso tudo, né? Claro que nós esperamos que quando essa criança é retirada do poder familiar, porque existem diferentes maneiras, diferentes locais que isso acontece, nós esperamos que a equipe técnica, né, do Conselho Tutelar vá até o local, converse com a criança. Em alguns momentos não é assim, né? Existe uma forma truculenta de ser feita, até por truculenta no sentido de vai ter que pegar rápido e ir embora, porque tem uma questão muito agressiva que envolve essa família. Então, às vezes as viaturas da polícia vão junto. Então depende muito do contexto, mas espera-se que essa criança entenda o que está acontecendo até ela chegar na instituição de acolhimento. E quando ela chega na instituição de acolhimento, nós precisamos, né, falar a verdade para ela, sempre a verdade, numa linguagem, né, que a criança entenda, e mostre para ela onde ela vai ficar, como que são as regras dessa instituição, para ela sentir-se confortável e acolhida ali nesse novo lar dela, nesse molde, né? Mesmo que ela não tenha sido destituída do poder familiar, mas retirada provisoriamente para ver o que vai ser desse caminho na história da vida dessa criança. Eu trouxe um panorama geral para falar sobre o livro. A partir de agora vamos continuar na série do livro, e se vocês tiverem alguma dúvida ou algum tema bacana que vocês tenham percebido no livro, por favor, nos escreva aqui no canal e se inscreva também. Até lá!